A hora da verdade. Nunca imaginei que fosse tão real minha ignorância e o meu despreparo diante da morte, que, a meu ver, não aconteceu. Foi numa tarde, após ser visitado por todos os meus, a esposa inconsolável, os filhos chorosos e irremediáveis. Tive um câncer tão rápido que, em poucos meses, me derrubou em cima de uma cama de hospital. Mesmo com tantos recursos e cercado de tantos mimos e tratos, não adiantou. A quimioterapia só alimentava meu sofrimento e, quando, naquela tarde do domingo, após o último adeus aos que já tinham se retirado do leito, não mais os vi, e ao iniciar o meu desligamento, percebi umas pessoas que não conhecia. Umas falavam com as outras, assim: será que tem dono? E pode ser que não vejo nenhuma proteção. Um outro ainda advertiu: não, vamos esperar mais um pouco. Tudo indica que não, mas ainda falta pouco para que ele venha para o lado de cá. Eu, em minha ignorância e cegueira, não entendia o que falavam, se era para mim ou comigo. Mas não gostei nada das figuras e como me olhavam. Mais parecia que eu era uma peça de carne no açougue, ou uma roupa, ou algo que lhes pertencesse. Os minutos foram se passando, até que escuto uma voz bem fraquinha aos meus ouvidos: reza, faça uma oração. Mas eu não tinha vontade. E a voz insistia benevolente e eu continuava sem vontade. Até que me lembrei de minha falecida avó, que há muito já tinha morrido, e, quando dei por mim, já estava pronunciando o Pai Nosso que havia aprendido com ela. Ah, foi um alívio. Sentei-me um pouco melhor das dores que me consumiam o corpo. Após ter ficado mais de 49 anos no meu velho corpo, macerado pelo fumo, pelo álcool e por tantos desleixos, tive sorte de ter ainda sofrido nos instantes finais, e de ter passado pela quimioterapia e até por ter perdido um membro. A minha perna teve que ser amputada, e aí, quando não estava mais com o meu corpo, parecia que nada havia mudado. Então, apenas quando apoiado por alguém, olhei de lado e vi a mim mesmo no leito de olhos cerrados. Foi para mim um choque e fiquei tonto. Com medo das figuras que tinha visto antes, clamei em desespero: Deus, tem piedade de mim. E aos prantos, ouvi apenas uma música que escutara em minha meninice. Por um triz, não fui vítima dos vampiros que sugam aqueles que não ligaram para o seu próprio corpo e para nada além de si mesmo. Jamais tive fé ou pratiquei qualquer caridade. Meus amigos, a fé é tão importante quanto o amor. E ainda lhes digo mais: cuidem do corpo, mas não esqueçam o alimento do espírito, que é a fé, a caridade em pleno exercício e, principalmente, o cuidado com o repositório da alma, o corpo. Quanto mal não fazemos a nós mesmos. Hoje já estou bem melhor. Eu precisava contar-lhes minha história, pois quando jogam a oportunidade fora, ou quantos nem sequer sabem o valor do corpo e do alimento do espírito. Cuidem-se. Não tive essa sorte de ter encontrado a verdade, e, quando ela chegou, pegou-me desprevenido. André, psicografia recebida por José Fernando Araújo, em 11 de 8 de 2002. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos novamente, né? Boa noite a quem nos assiste também via internet. Obrigada pela presença de todos, né? Nós vamos começar hoje com uma historinha. Era uma vez um jovem e uma jovem, se conheceram, se enamoraram, casaram e foram felizes para sempre. Infelizmente, não é um conto de fadas. Então eles não foram felizes para sempre.
Ainda não. Os jovens realmente se casaram e viveram a vida que nós viemos aqui viver. Trabalharam, levantavam cedo, iam dormir ao final do dia. A esposa trabalhava, cuidava da casa, cuidava dos filhos. O marido trabalhava, mas à noite, em vez de ir para casa, ia para o bar, jogar e beber com os amigos. Esse casal teve 8 filhos. Um deles desencarnou cedo. E, de repente, quando desses 7, a mais nova estava com apenas 1 ano de idade, a mãe partiu. Sem avisar, sem saber, sem ninguém estar preparado. De repente. Ficaram, então, o pai e seus 7 filhos. Esses filhos cresceram na medida que conseguiram. Uns cuidando dos outros, os mais velhos cuidando dos mais novos. Uns conseguiram estudar, outros não, outros tiveram que trabalhar. E aquele pai continuou trabalhando, sustentando a família, e à noite indo para o bar, jogando e bebendo. E assim eles cresceram. Dos 7 filhos, 3 mulheres e 4 homens. Das 3 mulheres, uma saiu de casa, foi trabalhar fora, casou, teve seus filhos, seguiu um caminho. Uma outra, com vários problemas, 2 filhos deficientes dos 3, também faz a sua luta diária e segue a sua vida. A outra filha mulher casou-se, teve 3 filhos, mas teve um marido alcoólatra. E o que ela fez? Esta mulher tentou, com amor, com carinho, com dedicação, tirar esse marido do vício. Ela não conseguiu. Quem tirou o marido do vício foi a doença. Mas ela fez a sua parte. Ela foi uma boa mãe. Ela deu amor aos seus filhos. Ela criou uma família. Desses seus 3 filhos, uma teve um filho deficiente, o outro casou-se, teve seus filhos, e o terceiro, como a gente chamaria de uma coisa estúpida do destino, com 18 anos, andando de moto, uma caçamba ao seu lado, não ouviu, foi entrar à esquerda e passou por cima dele e da moto. Essa mulher passou muita coisa nessa vida. Mas que eu saiba, ela nunca levantou a voz, nunca gritou. Ela só deu amor a essa família. E ela conseguiu, apesar do marido não ter saído, com todo esse amor do vício do álcool, ela conseguiu criar filhos e netos com bastante união. Esse marido dela ficou 15 anos doente em cadeira e cama, cadeira de rodas e cama. Ficou cego, perdeu as pernas e no final teve que fazer hemodiálise todos os dias. Ele perdeu a oportunidade que ele teve de sair mais cedo do vício. Mas ele terá o seu resgate. Ela teve o resgate dela. Ela fez a parte dela. Dos outros 4 homens da família, todos também se casaram, tiveram seus filhos. Todos, infelizmente, entraram no álcool também. Todos os 4 foram alcoólatras. Casaram-se. Não tiveram uma esposa que fosse como a irmã deles. Por afinidades,
por escolhas erradas, tiveram as suas esposas da maneira como elas eram. Tiveram seus filhos, e aí nesse meio familiar, com muitas brigas, porque elas não eram calmas como a irmã deles. Muitas brigas, muita violência, violência física, violência psicológica. Eles foram vivendo. O primeiro desses quatro filhos teve 3 filhos. Os 2 rapazes são alcoólatras. A moça, a ciência diria que tem um pequeno retardo mental. O segundo desses irmãos teve um casal de filhos. O rapaz é alcoólatra. A moça, depois de já estar também trilhando este caminho, engravidou, teve um filho com deficiência, e por amor a esse filho ela saiu deste caminho. O terceiro irmão teve um casal de filhos, e os 2 bebem bastante. Se já são alcoólatras, não sei. O quarto irmão teve 3 filhos. As 2 moças seguiram o caminho do álcool. O rapaz, por de repente pensar diferente um pouco, é um rapaz que trabalha muito, trabalha de manhã, à noite, e como ele mesmo diz, ele não tem tempo para lazer. Quem sabe por isso, ele também não teve tempo para a bebida. E ele escapou deste caminho. As 2 moças, por encontrarem outros caminhos, como religião, acabaram saindo também do vício do álcool. Nasceram os bisnetos daquele casal. E já nessa geração, tem quem demonstre afinidade com o álcool. Aí vocês podem pensar assim, poxa, mas que resgate nesta família, não é? Realmente, que resgate essa família tem? Mas aí eu me faço a seguinte pergunta: precisava ter sido assim? Não poderia ter seguido um outro caminho? Por que tudo aconteceu desta forma? Pensando nessa situação, eu cheguei à conclusão de que todos nós temos a nossa parte responsável nos acontecimentos. Eu não tenho ninguém da minha família que bebe. Todos nós somos responsáveis. Porque a sociedade humana, sociedade terrena, está com um problema seríssimo com relação ao álcool. Então, mesmo que nós, no momento, não tenhamos ninguém nesta situação, hoje nós estamos falando mais propriamente do álcool, mas todos os vícios podem se encaminhar por esse caminho, entorpecentes, sexolatria e outros tantos, cigarro, né? Por quê? Esta corrente familiar, por que ela teve que ser desta maneira? Quer dizer que todos agora têm que resgatar assim? Tem que ser tão triste assim, tão trágico? Porque ali sim existem resgates. Existem espíritos afins. Afins porque na vida passada estavam juntos, beberam todas, fizeram todas as festas. E agora vêm juntos para resgatar. Espíritos que nesse ponto não tão afins assim, porque eram, de repente, inimigos na vida passada, um fez mal para o outro, mas vem junto para fazer o resgate. Espíritos que podem estar nessa família, afins não com aqueles espíritos ali, mas afins pelo vício. Porque se eu tenho o vício do álcool e vou reencarnar, aonde que eu devo reencarnar? Aonde eu vou ter o álcool ao meu redor, ou a probabilidade para que eu seja forte o suficiente para que eu diga não
aquele vício? Se eu reencarnar lá no meio das montanhas, no Tibete, lá onde não tem álcool nenhum, qual foi o meu mérito se eu vim para resgatar isso? Então, neste meio familiar, nesta corrente que existiu, existem todos os tipos de resgates ali. Mas precisava ter sido assim? Aquela irmã, aquela filha, que foi uma boa mãe, uma boa esposa, um bom ser humano, eu acredito que ela começou a abrir os elos dessa corrente. Daquele lado, ela começou a abrir. Alguns netos desta família estão começando a abrir também os elos desta corrente. E numa próxima encarnação, não precisa mais ser assim. Cada qual, principalmente nessa história que nós trouxemos aqui hoje, cada qual tem a sua responsabilidade. Uns mais, outros menos, cada um conforme o seu grau de evolução, o seu grau de conhecimento. Cada um vai resgatar conforme as suas obras. Mas por que não podia ter sido mais diferente? Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E ele recebe como resposta: sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Realmente eu me senti envergonhada, porque a gente não se esforça praticamente para nada, né? A gente deixa a vida me levar. Do jeito que nós estamos, vamos levando. E muitas vezes a culpa é do destino, eu sou azarado mesmo. E aí eu vou perguntar de novo, para mim mesma, precisava ter sido assim? Porque se aquele patriarca de toda essa família, se quando a esposa desencarnou, ele tivesse parado de ir para o bar e ficado em casa com 7 filhos, será que não teria sido diferente? Ele, de repente, era uma pessoa mais rude, não sabia ser carinhoso com os filhos, mas só a presença dele, que diferença isso teria feito para aqueles filhos e para ele próprio, porque ele teria deixado o vício de lado. A responsabilidade dele é dele. Ele vai acertar depois com outros resgates. E nós? A nossa responsabilidade perante a sociedade, perante a nossa família e perante o futuro, que é a nossa vida depois daqui. A vida verdadeira. O álcool, eu considero, e eu acho que a maioria das estatísticas também diria assim, que é um dos vícios, um dos maiores vícios da humanidade. Por quê? Porque o alcoólatra só percebe que é alcoólatra isso quando ele vem a admitir ainda, quando já está num estágio muito avançado. Todo mundo só bebe socialmente. Essa é a verdade. O álcool é a porta de entrada para todos os outros vícios que existem. O fumo, os outros tipos de drogas entorpecentes, para a sexolatria, para as brigas nos lares, para os assassinatos que ocorrem aí, para os acidentes de trânsito. Aí eu fiquei imaginando, se eu fosse causadora um dia num acidente de trânsito, eu tivesse a culpa, por exemplo, se eu estou alcoolizada, eu tenho uma grande parcela de culpa.
E se aquelas pessoas desencarnassem, como é que eu viveria com esse sentimento de culpa? Tem um vídeo na internet, eu até quis trazer, mas ia ficar também muito comprida a palestra. É uma moça chamada Jaqueline Saburido. É uma venezuelana que, com 20 anos de idade, sofreu um acidente de carro. Uma outra pessoa, alcoolizada, bateu no carro onde ela estava com 5 amigos, eles eram em 5, vindo de um aniversário. 2 deles desencarnaram, 2 foram para o hospital, e ela foi a última a ser salva, e antes que conseguissem tirá-la dentro do carro, o carro pegou fogo. Ela teve 60% do corpo queimado. Se vocês olharem as imagens dela, é bem forte mesmo. Ela não tem mais orelha, ela não tem mais cabelo, ela não tem mais nariz, ela não tem mais um olho, e ela vive até hoje. E nesse vídeo também traz uma imagem do causador do acidente. Ele está chorando, mas como é que foi a vida dele dali por diante? E aí está de novo a nossa responsabilidade. O que eu quero para mim? O que eu quero para a minha vida? O alcoolismo traz uma série de problemas para nós. Sociais, psicológicos, orgânicos, familiares e um que a gente nunca lembra de pensar: espiritual. Cada um desses, a gente poderia ficar aqui falando por 1 hora, eu acho. Sociais, a sociedade exclui o alcoólatra. Ele fica nos cantos. Psicológico, porque a pessoa não usa mais a razão. Ela não raciocina, ela não pensa mais o que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado. É um instinto de beber. A necessidade física causa os acidentes. Orgânicos, tem uma lista que dá para explicar como o álcool faz mal para o organismo, onde ele começa, onde ele processa, acaba com o fígado, acaba com o rim, coração bate mais acelerado, quando tiver um pouco mais de idade, não vai ter, a circulação sanguínea vai ter problema. A gente pode enumerar um monte de coisas. Sem contar que o alcoólatra muitas vezes fuma. Quem não é alcoólatra, que é bebedor social, muitas vezes também fuma. Ou acabou entrando no cigarro por causa da bebida. Hoje em dia, ninguém mais pode dizer que não conhece os efeitos. Jovens que estão aqui, vocês não têm mais desculpa para dizer que não sabiam que fazia mal. Vocês têm uma gama de informações, de leituras, de explicações que antigamente não se tinha. E aí vai aumentando as nossas responsabilidades. Como jovens, como pais de jovens, como pessoas que bebem socialmente e como pessoas que podem estar no caminho, sim, do vício. Familiares, quantas brigas, né? Quantas reencarnações nós vamos ter que vir para resolver os problemas familiares que nós geramos por causa do vício, por causa do álcool. Filhos que crescem com baixa autoestima, escutando coisas ruins, vendo pais brigarem. Que futuro terão essas crianças? Eu trouxe aqui no quadro hoje, do livro Diálogo dos Vivos, de Herculano Pires, a seguinte frase: a obsessão mundial pelo álcool, no plano humano, corresponde a um quadro apavorante de vampirismo no plano espiritual. Por quê? Essa é a parte que nós não pensamos. Porque o álcool traz problemas espirituais também para nós.
Não só o espiritual no sentido de que eu tenho que resgatar com aquelas pessoas a quem eu fiz mal porque eu estava alcoolizado. De alguma maneira. Família, amigos, acidentes, alguma coisa assim. No livro de Emanuel Filomeno de Miranda, Trilhas da Libertação, ele nos diz que a questão de obsessão, reencarnação e alcoolismo estão extremamente interligadas. Por quê? Ele diz que é um tipo de obsessão muito difícil de ser atendida convenientemente, considerando-se a perfeita identificação de interesses e prazeres entre o hóspede e seu anfitrião, entre o desencarnado e o encarnado. Que aí vem acontecer isto aqui, vampirismo. Que a gente, quando está bebendo, nem que seja socialmente, a gente sequer imagina que pode estar acontecendo uma situação assim. Aquele marronzinho ali é um desencarnado. Porque quando nós chegarmos do lado de lá, nós chegamos como nós estamos aqui hoje. Com o mesmo corte de cabelo. Se tiver um espelho lá, nós vamos nos ver com o mesmo corte de cabelo, com a mesma roupa. E como a Kátia Natos falou na palestra domingo passado, com a única malinha que nós levamos juntos, que são o que nós fizemos de bom e o que nós fizemos de ruim. Se nós temos um vício, se nós temos o vício do álcool, nós vamos levar conosco. E aí a gente não tem mais o corpo físico. Como é que nós vamos fazer para nos satisfazer? E com o corpo mais sutil que a gente tem lá, o desespero pela droga, pelo fumo, pelo álcool, é muito maior do que aqui. Então eu vou ter que encostar em um encarnado e vampirizar. A gente usa essa nomenclatura por causa do sugar ali, né? Os fluidos que emanam do fumo dele, da bebida dele. Então, não necessariamente nós vamos ter um obsessor conosco. Não é isto. Eu posso, de repente, ter um obsessor, porque eu bebo tanto que ele nem quer mais me largar, ele vai ficar comigo. De repente, se eu sou só um eventual bebedor, os vampiros ou os desencarnados que têm o vício ainda vão, que lugares que eles vão procurar? Nos bares, nas festas. E eu estou lá bebendo, nem que seja socialmente, mas ele vai poder, de repente, se aproveitar de mim. Porque eu já estou num ambiente propício a isso. Se eu não faço evangelho, se eu não faço oração, eu estou dando completa abertura a que ele chegue ali. E quando eu fizer o meu esforço, quando eu estiver fazendo o meu esforço de sair desta situação, eu tenho ainda um probleminha. Eles não querem que eu saia. Porque como é que eles vão ficar? Como é que eles precisam do encarnado que bebe, que fuma, que usa drogas, para poder usufruir disso? Os nossos vícios nós temos que deixar mais cedo ou mais tarde. Não existe mágica de chegar lá e acabar tudo. Muito pelo contrário, a nossa consciência vai nos cobrar muito mais, porque lá nós estamos vendo as coisas de uma maneira muito mais clara, sem o corpo físico. Dr. Inácio Ferreira, que foi um médico psiquiatra espírita, ele foi diretor do Sanatório Espírita em Uberaba, um dos livros que ele escreveu, chamado Psiquiatria em Face da Reencarnação, nesse livro ele faz um interessante paralelo para explicar como é que o alcoolismo passa de uma encarnação para outra. Ele diz o seguinte: o alcoólatra leva consigo a herança mórbida, pois no laboratório da natureza, com a morte, o corpo apodrece e se consome, dispersando-se os elementos com a decomposição. A lepra, a tuberculose, o câncer, os males que se estabelecem no corpo
e usufruem dos seus elementos químicos, se dispersam com a transformação, ou seja, pela morte. Essas doenças, elas estão no corpo físico da gente. Quando nós desencarnamos, elas ficam no corpo físico se desintegrando juntamente. Ah, mas eu posso ter um novo câncer numa próxima vida? Até pode, num próximo corpo físico. Depende o que é que você vai levar no seu psique daquela doença. Se você levar raiva e revolta, é isso que você vai levar na sua mala. E é isso que pode gerar numa outra encarnação uma nova doença. Mas a doença fica ali com o corpo físico. Contudo, mas os vícios, como o álcool e os entorpecentes, são conservados pelo perispírito, sofrendo a intoxicação do seu ego, a intoxicação psíquica. Os primeiros males, câncer, tuberculose, desaparecem com o corpo. Os segundos persistem, pois o espírito não morre. Continua sua vida como repositório dos sentimentos e dos desejos, porque eu continuo desejando o álcool. E ele vai, esse desejo, esse sentimento, ele vai comigo na minha mala. E do lado de lá, eu vou ter duas opções, já que aqui eu não comecei a me esforçar para sair do vício, ou eu começo do lado de lá, ou eu vou me tornar um vampirizador, porque eu preciso do álcool. Como é que eu vou fazer? Começando do lado de lá, a gente volta para resgatar. Eu digo de novo que a responsabilidade é toda de nós todos, pelo seguinte também. Você imagina que você bebe socialmente. Não tenho vício, eu posso ficar sem quando eu quiser. E eu estou numa festa e ofereço para o meu colega. Ele nunca tomou nenhum gole ainda. A ciência diz que é considerado alcoólatra a pessoa que precisa beber antes de 6 dias. Se eu não consigo ficar 6 dias sem beber, eu sou considerado um alcoólatra. Mas a ciência vê o corpo físico, ela não vê o corpo espiritual. Eu não sei qual é a doença ou o que aquele meu amigo trouxe no espírito dele. E se ele foi um ex-alcoólatra e está vindo para resgatar isso. E eu fui a chave que ligou esse processo agora. Eu não sei, eu não estou vendo o espírito dele. E isso se explica se a gente olhar por aí e ver quantas pessoas que bebem anos até começar a ficar doente, só param por causa da doença. E outros bebendo 1 ano já se tornam viciados. Será que o espírito não tem alguma coisa a ver? Será que o que ele fez na encarnação passada não tem alguma coisa a ver? Será que o organismo dele já não veio preparado para não aceitar a bebida? Porque ele não podia beber nessa vida, nem socialmente? E para que nós precisamos beber? Para ficar mais alegre? Para mostrar que nós somos o engraçado da turma? Para mostrar as mulheres, as meninas, para mostrar que eu estou aí? Os rapazes, para mostrar que eu sou o homem? Será mesmo? Quando você estiver doente, ou quando você precisar de um tratamento, quem desses amigos vai ajudar vocês a sair daí? Tem uma coisa, eu não lembro se eu disse para minha filha, mas eu sei que eu já disse para o meu filho muitas vezes. Meu filho, se você quer demonstrar que você é homem, saiba dizer não. Porque se você diz sim a tudo o que os outros querem, só para mostrar que você é da turma, você não está sendo homem. Ah, mas eles vão rir de mim. Não, eles vão rir de você.
mas eles vão ajudar vocês quando você estiver doente? Eles vão rezar por vocês no desencarne? Eles vão estar do lado de lá, ajudando vocês? Quem que vai ajudar vocês? Alguns familiares podem ajudar, mas o primeiro a ajudar cada um de nós somos nós mesmos pelo nosso esforço. No livro Sexo e Destino, no capítulo 6, André Luiz traz uma história para nós, para elucidar mais como fica claro essa questão do vampirismo ali. O cidadão, o nome dele é Cláudio Nogueira. O Cláudio está sentado na sala da sua casa, lendo jornal. E na rua estão passando um grupo de desencarnados, de espíritos, procurando álcool. Eles são viciados ainda e eles precisam de alguém que beba ou que vá beber ou que esteja bebendo para saciar o vício deles. E, como nós somos o que nós pensamos, apesar de Cláudio não estar bebendo, no seu psique existe o gostar pela bebida. Nosso psique é a nossa caixa preta. É ali dentro que está tudo que nós vamos levar para outra encarnação, para outra vida, para a continuação. E esses espíritos se sentem atraídos, porque mentalmente eles são iguais. A afinidade existe entre eles. Como provavelmente nessa casa não existe evangelho, não existe oração, os espíritos entram facilmente ali. E aí, Cláudio está sentado lendo seu jornal, e eles chegam pertinho de Cláudio e diz: beber, vamos beber, vamos beber. E Cláudio continua lendo seu jornal, nem aí. E eles continuam: beber, eu quero beber. Cláudio não ouve eles com este ouvido aqui. Ele não tem essa mediunidade. Mas, energeticamente, eles conseguem se ligar e passa pela cabeça do Cláudio: pô, iria bem um traguinho agora, né? E Cláudio se levanta e vai tomar um copo de uísque. Mas ele acha que o pensamento é dele. A vontade é dele. Eu quero beber um copinho de uísque. E quando ele bebe, o espírito desencarnado acopla nele. Até na história diz que como se fosse um sapato e o próprio pé, encaixando numa perfeita sintonia. E enquanto Cláudio bebe, o desencarnado usufrui daquele fluido alcoólico que está saindo. Aí, o desencarnado está satisfeito e sai. E Cláudio vai voltar a sentar e ler o seu jornal. Mas tem mais ali. Ei, eu também quero beber. Eu também estou precisando. Vamos beber. E Cláudio pensa: eu vou tomar mais um traguinho. E vai lá para o segundo copo. E assim, todos desencarnados do grupo saem satisfeitos. E Cláudio, pensando que é um bebedor ocasional de vez em quando, achando que só tomou uns traguinhos porque ele que tinha vontade, voltou para o sofá. Esses perigos acontecem conosco porque nós não damos importância. Eu bebo socialmente. Não faz mal. E o que tem por trás disso tudo? E o que tem por trás se eu levar alguém a beber socialmente, que depois não vai ser socialmente? E o que tem por trás do meu resgate? E quando eu chegar do lado de lá, como vai ser? Qual é a malinha que eu vou levar? Porque se eu levar o vício do álcool comigo, eu vou ter que escolher. Ou eu vou começar a mudar, ou eu vou ser um vampirizador, porque eu vou precisar. E aí? Eu vi um vídeo também, de um depoimento, só que ele era meio longo, de um senhor. Ele tem uns 62 anos mais ou menos. Ele disse que há 40 ele não bebe mais.
que a primeira vez que ele bebeu foi com 4 anos de idade. Porque o pai, para se mostrar na frente dos amigos, fez ele beber um copo cheio de cachaça. E aí ele diz, ele não sabia que eu tinha essa doença. Ou seja, aquilo foi o estupim para começar uma vida de alcoolismo, no qual ele provavelmente veio para não beber. Ele teve essa facilidade, e ali ele continuou bebendo. Mas eu gostei muito do depoimento dele, porque ele diz o seguinte: eu não me considero curado. Faz 40 anos que eu não bebo, mas eu não me considero curado. Eu não posso beber o primeiro gole. É aí aquele lema dos alcoólatras anônimos: só por hoje. E é o que ele falou. Só por hoje eu não vou beber. Ele diz, eu vivo o dia de hoje. Eu hoje não vou beber. E há 40 anos ele disse que fala todo dia: hoje eu não vou beber. Aparentemente, dos 60 e poucos anos dele, se 40 ele parou de beber, ele não deveria ter tantos problemas, pelo menos físicos. Mas olhando para ele parece uma pessoa que bebe até hoje. Rosto inchado, aquele rosto vermelho. Só uns tópicos para a gente repensar. Quando a gente bebe, a gente afrouxa o controle psíquico e sua mente passa para a frequência vibratória animal, revelando a autenticidade da sua evolução espiritual. Vocês já ouviram dizer que quem bebe mostra quem é? É meus vícios, o meu eu antigo, ele vem todo à tona. Eu estou aqui fazendo de conta que sou bonzinho, sou certinho, mas aí eu perco meu equilíbrio, meu pensamento, e eu volto a ser aquele ser ainda tão inferior que precisa tanto a resgatar. O alcoólatra pode sofrer, não é uma regra geral, de obsessão de um espírito desencarnado ou vampirismo, que é o que nós falamos agora. O obsessor vai estar sempre ali acompanhando. O vampiro vai aparecer de vez em quando, mas você vai ter provavelmente a companhia sempre de algum deles. O alcoólatra ou desencarna prematuramente ou fica debilitado. E que engraçado, né? Ele é abandonado inclusive pelo próprio obsessor dele. Porque ele não interessa mais. Ele não tem mais energia para ele. Então você pode ficar, você não me interessa mais. O alcoólatra sofre no perispírito as consequências destruidoras da ação corrosiva do tóxico alcoólico. Se eu destruir meu fígado, meu rim, eu não posso pensar que na próxima encarnação eu vou vir com um corpo onde eu tenho um rim e um fígado 100% perfeitos. Porque nós temos uma cópia de todos os nossos órgãos no perispírito. E eu estou detonando com eles. Eu não vou voltar com a saúde 100%. O que vai ter de problema? Aí é uma questão que vai ser resolvida pela espiritualidade. Mas eu não vou voltar 100% com saúde. Seu desligamento do corpo físico não destrói seus desejos, pois esses são psíquicos e não físicos, como a gente falou. O alcoólatra vai ter o resgate familiar e com os outros espíritos que o vício do álcool acabou fazendo com que eu fizesse alguma coisa errada para essas pessoas. Vou ter também o meu resgate físico, porque o meu corpo não volta 100%, e psíquico, porque em algum ponto, ou encarnação, ou lá quando eu estiver na erraticidade, eu vou ter que começar, sim, a vencer esse meu vício. Para finalizar,
Eu trouxe uma mensagem para vocês, mas eu queria deixar para vocês um depoimento. Mesmo para quem bebe eventualmente, pode parecer fácil deixar o vício. Não é isso que a gente quer trazer aqui hoje. Pode ser difícil, sim. Mas com esforço, tudo é possível. Porque a espiritualidade nunca nos abandona. Qualquer esforço nosso é amparado pela espiritualidade e nós recebemos apoio. Vai precisar de esforço? Vai. Porque o que vai acontecer? O que pode acontecer? Eu vou parar de beber. Eu posso perder todos os meus amigos? Pode. E aí que eu digo para vocês que é um depoimento pessoal. Porque eu perdi todos os meus amigos. Amigos? Que amigos eram esses? Eles iam cuidar de mim se eu ficasse doente? Eles iam ficar orando por mim quando eu estivesse desencarnando? Que amigos são esses? No começo eu senti. A gente se sente abandonada. No trabalho vocês podem ter dificuldades? Pode. Porque os seus colegas de trabalho podem zombar de você. Pode pegar no seu pé porque você não bebe mais. Mas é uma escolha sua. O que você quer para você? É o seu esforço pessoal. Infelizmente, às vezes nem o apoio da família vocês vão ter. Que bom se vocês tiverem. Porque quando você quer parar de beber, e você vai numa festa de família, e a família fica, não, só um golinho, só um golinho, só um golinho. Não vai fazer mal. Não, eu sei que tu está parando, mas é só um golinho, não vai fazer mal. Qual é o problema de dar um golinho? E depois de você explicar várias e várias vezes, dar desculpa, falar a verdade para amigos, para família, para colegas de trabalho, e você vê que não adianta, você olha para eles e fica quieta. Você não diz mais nada, porque não tem mais o que dizer. É uma opção sua. É um esforço seu. Porque você ter uma pessoa da família que deveria ser o braço forte, aquele que lhe apoia, principalmente numa atitude boa, né? Não uma atitude boa, parar de beber. E a pessoa chegar para você e disser assim, você foi num evento, e a pessoa da família, que deveria ser mais ligada a você, chega para você e diz assim, hoje todos vão beber. É meu aniversário, eu comprei uma champanhe e eu quero que todos bebam porque eu estou mandando. Você olha para essa pessoa e você vai dizer o quê? Nada, eu não falei nada. Eu apenas deixo nas mãos do Papai do Céu, porque se eu disser alguma coisa, é capaz da gente gerar ainda uma discórdia, né? Não tem mais o que falar. Infelizmente, tomara que vocês tenham a família do lado de vocês. Porque eu sou essa pessoa, neta daquele primeiro casal da história. E eu espero ter quebrado um elo dessa corrente familiar. Muito obrigada.